Olá! Vamos combinar? A acentuação em português às vezes parece um quebra-cabeça, não é mesmo? Palavras que a gente aprendeu a vida inteira com acento, de repente, aparecem sem. Mas olha, a boa notícia é que existe uma lógica por trás de tudo isso, e ela é bem mais simples do que parece. A gente vai montar essas peças e desvendar esse sistema de uma vez por todas. Então, vamos direto ao ponto com aquela pergunta que, olha, todo mundo se faz. Por que, raios, ideia não tem mais acento? Essa dúvida é tipo o símbolo da confusão geral. É por ela que a gente vai começar a colocar ordem na casa. Olha só essa imagem. Ela mostra direitinho a raiz da confusão toda. De um lado, como a gente aprendeu a escrever ideia, assembleia, heróico. Do outro, como é hoje. Para muita gente, a sensação é que viraram as regras de cabeça para baixo. Mas, na verdade, elas só seguiram uma nova lógica. E este aqui é o nosso mapa da mina. A gente vai começar entendendo essa dor de cabeça. Depois vai descobrir a lógica de tudo, aprender o jogo das terminações, ver o que mudou de verdade, desvendar a crase e, no fim, deixar o português sem segredos. Vamos nessa, vai ser bem mais fácil do que parece. Primeira parada, a dor de cabeça dos acentos. É aqui que a gente vai encarar de frente o que causa tanta confusão. Por que os acentos parecem ter vida própria? Bom, é hora de entender que eles não são nem um pouco aleatórios e que dá sim para dominar essas regras. E aqui está o ponto-chave de tudo. Acentos não foram criados para complicar a nossa vida. Pensa neles como se fossem sinais de trânsito para a leitura. Eles guiam a gente, sabe? Indicam exatamente qual é a pronúncia certa. Sem o acento, médico vira medico. A partir de agora, vamos ver os acentos como nossos aliados. Segunda parte, a lógica por trás de tudo. E para a gente entender esses sinais de trânsito, a gente precisa ir lá na base de tudo, no coração do sistema, a sílaba tônica. É aqui que o segredo da acentuação começa a ser revelado de verdade. Sílaba tônica. O nome parece complicado, mas é a coisa mais simples do mundo. É só a sílaba mais forte da palavra. Em café, a força está no fé. Em lâmpada, está no lã. Os acentos são só um sinal visual que grita: "Ei, a sílaba forte é essa aqui!" Agora prepare-se para a regra mais amiga de todas, a regra de ouro. Se a sílaba forte for a antepenúltima, o nome dela é proparoxítona. E a regra é a mais fácil que existe. Todas, sem exceção, são acentuadas. É um verdadeiro presente da gramática. Dá uma olhada nesses exemplos que ilustram isso perfeitamente. Lâmpada, médico, física. Percebe? Em todas elas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Se a palavra seguiu esse padrão, pode colocar o acento sem medo de ser feliz. Essa regra, sozinha, já resolve um monte de casos. Terceira parte, o jogo das terminações. Certo, proparoxítonas já estão no bolso. Agora, vamos para as outras duas, oxítonas e paroxítonas. A lógica aqui é super interessante. É como um jogo de opostos que depende de como a palavra termina. Aqui está o pulo do gato. A lógica é de espelho. As oxítonas levam acento quando terminam em A, E, O ou em. E as paroxítonas levam acento justamente quando não terminam assim. Por exemplo, sofá é oxítona terminada em A, então acento nela. Já fácil é paroxítona terminada em L, ou seja, não termina em A, E, O ou em. Por isso também leva acento. Uma regra é o exato inverso da outra. Quarta parte, o que mudou recentemente. E agora, com essa lógica na mão, a gente finalmente pode voltar para aquela pergunta do começo, o que aconteceu com o ideia? Pois é, a resposta está no famoso acordo ortográfico, que mexeu exatamente nessas regras. Esse acordo ortográfico foi basicamente uma tentativa de unificar a escrita entre os países que falam português. Embora seja de 1990, a gente só sentiu o impacto dele no Brasil mais recentemente. E o objetivo era simplificar e padronizar, mesmo que isso significasse mudar a cara de palavras que a gente já estava super acostumado. E aqui, preto no branco, está a resposta para o mistério de ideia. A grande mudança foi o fim do acento naqueles ditongos abertos ei e oi, mas, atenção, só nas palavras paroxítonas. Por isso, ideia e heróico perderam acento. Mas a regra não vale para as oxítonas, por isso, herói e chapéu continuam firmes e fortes com seus acentos. Ah, e foi aí também que a gente deu adeus para o trema, de linguiça. Quinta parte, o mistério da crase. Ufa, acentos resolvidos. Agora vamos encarar o outro bicho-papão do português, a crase. Muita gente tem pavor dela, mas existe um truque muito simples que resolve a maioria esmagadora dos casos. Vamos ver isso agora? Primeiro, o que é a crase? De forma bem direta, é a fusão de dois As. A preposição a
mais o artigo feminino a. O acento grave, aquele viradinho para a esquerda, é só o aviso de que essa fusão aconteceu. É como se a fosse um atalho para a mais a. E aqui está o truque de mestre, que funciona na maioria das vezes. Bateu a dúvida? Simples. Troque a palavra feminina por uma masculina. Se a frase pedir a combinação ao, então a frase original com a palavra feminina vai ter crase. Por exemplo, vou à escola. Vamos trocar escola por colégio? Fica vou ao colégio. Deu ao? Então pode crasear sem medo. Simples e muito eficaz. E claro, além do truque, vale lembrar de alguns casos que é crase na certa. Em expressões do dia a dia, como à tarde, às vezes, para indicar a hora exata, tipo cheguei às 10 horas, e antes das palavras casa e terra, mas só quando elas estão especificadas, como em voltei à casa dos meus pais. E chegamos à nossa última parte, português sem segredos. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos recapitular a lógica que desvenda esses mistérios, para deixar tudo bem fresquinho na memória. Então, vamos lá, o resumo da ópera para nunca mais esquecer. Primeiro, acentos são nossos guias de pronúncia. Segundo, a regra de ouro. Toda proparoxítona é acentuada. E ponto final. Terceiro, oxítonas de paroxítonas têm regras que são o oposto uma da outra. E por último, na dúvida com a crase, usa o truque do ao. Lembre-se, entender o sistema é muito mais poderoso do que decorar listas e listas de palavras. E para a gente terminar, fica uma reflexão. A língua é uma coisa viva. Ela está sempre em movimento, como a gente viu com o acordo ortográfico. As regras que valem hoje são só uma fotografia do momento. E isso leva a uma pergunta bem interessante. Qual será a próxima regra a mudar? Qual vai ser a próxima ideia a perder o acento no futuro?